Obrigado, irmão José Maria, pela apresentação. Bom dia, igreja. Que o nosso Deus esta manhã seja louvado, amém? Eu já vim aqui nessa igreja uma outra vez para fazer uma palestra sobre orçamento familiar. Quem aqui esta manhã estava na palestra no dia que eu vim aqui? Alguém? Ok, bastante representatividade, legal. Que bom. Vamos nesse momento aqui falar sobre esse tema do quebrando o silêncio, um tema bastante, como é que eu posso falar, controverso, delicado para cuidar, que é sobre o suicídio, ok? Deixem a Bíblia aberta em Provérbios capítulo 22, versículo 6, como vocês já leram. Eu gostaria de mais uma vez fazer uma oração com os irmãos. Vamos orar? Querido e maravilhoso Deus, nosso eterno Pai, neste momento, Senhor, que a Tua palavra se encontra aberta, nós sabemos que iremos receber poder do alto nesta manhã. Que neste momento o homem se cale e possamos ouvir apenas a voz do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Neste sábado, a divisão sul-americana, ela enfatiza o tema do Quebrando o Silêncio de 2018, que é o tema do suicídio, ok? Nos últimos anos, esse tema, ele vem ganhando grandes proporções devido ao grande número de mortes por suicídio no Brasil e no mundo. E em 2019, o tema do Quebrando o Silêncio é sobre o abuso infantil. E é justamente com esse foco do suicídio na infância que eu venho tratar essa manhã, ok? Mas primeiro eu queria apresentar a minha família. Deixa eu ligar aqui o passador. Ok, essa é a minha família, nós 4. Eu, o meu filho mais velho, Ulisses, de 2 anos, e a minha esposa. Queria que a minha esposa se levantasse, por gentileza, para vocês conhecerem. Ela está ali atrás, no meio, e o meu filho ali, ó, tá vendo? Minha esposa e o meu filho. Vocês podem se perguntar, eu falei 4 pessoas, né? É porque tem um no forno aí, ó. É uma menininha, Alice. Tá vindo aí, minha esposa está com 6 meses de gravidez. Nós estamos esperando a Alice, certo? Essa é a minha família. Suicídio. Vamos começar aqui a tratar desse tema. Bastante delicado. E realmente, irmãos, não é só o ser humano que está com problemas, né? Na verdade, não está fácil para ninguém, né? Até a ponte está com depressão, né? Realmente não está fácil para ninguém. Mas, brincadeiras à parte, temos algumas estatísticas assustadoras que precisamos, neste momento, passar com os irmãos. Olha só, suicídio é a segunda principal causa de morte entre indivíduos de 10 a 24 anos. Perceba que a faixa etária onde predomina o suicídio são jovens, crianças, jovens e adultos. A cada ano, aproximadamente 1 milhão de pessoas morrem devido ao suicídio, o que representa uma morte a cada 40 segundos. Você vê que a cada 40 segundos, uma morte é registrada. O suicídio é responsável por 24 mortes diárias no Brasil e 3 mil no mundo todo, além de 60 mil tentativas. Se no Brasil são 24 mortes por dia, então acontece uma morte por hora. Por hora, alguém está cometendo suicídio. Toda hora, no Brasil, alguém comete suicídio. Você percebe que é um tema bastante delicado, que nós precisamos dar atenção realmente? E no Rio Grande do Sul é o estado que representa os maiores índices de suicídio do país, com 8 a 10 mortes por 100 mil habitantes. Taxa 2 vezes superior à média nacional. São dados do Ministério da Saúde de 2009. Então, obviamente, esses dados já aumentaram gradativamente, grandemente, por conta dos anos que se passaram, né? E a gente percebe as categorias que o suicídio ele tem predominado na infância, na adolescência, na juventude, jovens e adultos, e até nos idosos também.
E é justamente nessa parte da infância, do infantil, que nós vamos cuidar esta manhã, porque um autor desconhecido diz assim: cuide da mente de um adulto e você terá uma pessoa renovada. Cuide da mente de uma criança e você terá uma geração renovada. Então devemos cuidar da mente, fortalecer a mente de nossas crianças, para que quando elas ficarem jovens, adultas, elas estejam 100% sã para não cometer esse tipo de atrocidade, o suicídio. Ok? O texto base vocês já leram esta manhã. Eu gostaria de apenas repetir aqui na minha Bíblia, a linguagem de hoje diz assim: eduque a criança no caminho em que se deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Essa é a palavra de Deus, que diz que nós devemos educar a criança no caminho. Quem é o caminho? Cristo. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Nós devemos educar a criança no caminho, para que quando ela for jovem, quando ela for adulta, ela permaneça fiel e tenha a mente fortalecida. Ellen White, ela traz um texto que particularmente me impactou muito em relação à educação de uma criança. Nas partes em vermelho, eu gostaria que toda a igreja lesse comigo, tá bom? Então eu vou ler as partes em amarelo e nas partes em vermelho a igreja lê junto comigo. Vamos lá. A 6 de julho de 1863 foram-me mostrados alguns dos perigos dos jovens. Satanás está controlando a mente da juventude e dirigindo-lhes os inexperientes pés por sendas extraviadas. Eles ignoram-lhes os ardis, e nesses tempos perigosos os pais devem estar alerta, trabalhando com perseverança e diligência para impedir a primeira aproximação do inimigo. Eles devem instruir os filhos quando saem, quando entram, quando se levantam, quando se sentam, dando regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. A obra da mãe começa com a criança. Ela deve dominar a vontade e o gênio da criança, levando-a à sujeição, ensinando-a a obedecer. À medida que a criança vai crescendo, não deve ela afrouxar a mão. Toda mãe deve tomar tempo para raciocinar com seus filhos, para corrigir-lhes os erros e ensinar-lhes pacientemente o caminho direito. Percebe a força desse texto? Percebe que a obra dos pais, Ellen White nesse momento, ela enfatiza muito a mãe. Mas não é só a mãe, é os pais, é a mãe e o pai também. Deve tomar tempo com seus filhos, deve cuidar para que os ardis de Satanás não cheguem na sua família. Porque sabemos que Satanás ele quer fazer isso. Ele quer fazer com que os filhos estejam com a mente enfraquecida. Satanás quer fazer com que os jovens estejam com a mente enfraquecida para que eles mesmos sejam capazes de tirar a sua própria vida. E assim, quem sabe, perder a salvação. Ok? Esse é um filme, A Pequena Loja de Suicídios. É um filme de classificação infantil, sabe? Que foi lançado em 2012 na Bélgica e em 2017 no Brasil. Esse filme ele foi dirigido por Patrice Leconte e é um filme de animação de classificação livre. E trata do seguinte: esse casal simpático que você está vendo aí em frente à Pequena Loja de Suicídios, o rapaz é o Mishima e a esposa dele é a Lucrece. Eles cuidam dessa pequena loja de suicídios em meio a uma cidade depressiva. E eles lucram muito porque todo mundo na cidade quer se matar, não é? Quer cometer suicídio, e eles vendem artigos para suicídio, ok? E é um filme para criança. Então nós vamos ver agora um pequeno trecho para vocês conhecerem aqui a tamanha maldade que Satanás tem colocado no nosso meio através da mídia. Deixem o áudio aberto porque já vai soltar o vídeo automaticamente. Avec la crise qui vous défrise, quoi de plus doux qu'une mort exquise? Soyez lucide et pas timide. Y'a pas à dire vive le suicide.
Entrez, entrez, n'ayez pas peur, nous sommes ouverts jusqu'à 20h. Tout est rapide, Rien n'est trompeur, vous faire mourir, c'est notre bonheur. Si ça vous coûte le premier pas, n'oubliez pas que nous sommes là. pour vous aider, sans tralala, à passer des vies au trépas. De vie à trépas. Avec la crise qui vous défie. Avec la crise qui vous défie, De plus doux qu'une mort exquise. une mort exquise. Soyez lucide et pas timide. Soyez lucide et pas timide. Pas à dire vive le suicide. Soyez bienvenus au paradis. Fin des soucis, c'est comme je vous le dis. Tout est possible, rien d'interdit. Mis à part qu'on ne fait pas crédit. Pour partir, y a tellement de façons. Gros choix mortel de 300 poisons. Sans oublier la pendaison. C'est sa passion. Rien d'y penser, j'ai le frisson. Le grand frisson, Avec la crise qui vous effraie. avec la crise qui vous défie. De plus doux qu'une mort Une mort exquise. Soyez lucide et pas timide. Soyez lucide et pas timide. Pas à dire vive le suicide. Tous nos produits sont de qualité. Nous garantissons le décès. Notre devise pour rassurer. Soit trépassé, soit remboursé. On l'étudie là toute la vie. Quel que soit votre profil. Oubliez tout, mourrez tranquille. Adieu la vie, ainsi soit-il. Quem aqui na igreja tem coragem de deixar o seu filho assistir esse filme? Pequena Loja de Suicídios, é um filme francês. Pena que eu não consegui encontrar essa apresentação dublada e nem ao menos legendada. Eu só consegui encontrar na versão original, que é francês. Para vocês saberem, a letra também é muito forte. Tem aquela parte que aquela criança, a filha deles, coloca a corda no pescoço. Ela fala que é a sua paixão. Aquela corda no pescoço dela é a sua paixão. Enfim, Satanás, ele tem entorpecido a mente de crianças e jovens. Aqui, alguns filmes e obras e livros que têm entorpecido mentes de jovens e crianças, todas voltadas para que jovens, crianças, cometam suicídio. Talvez vocês tenham visto alguns dessas obras, alguns desses filmes. Essa aqui é famosa pelo Netflix, Os 13 Porquês. Aqui alguns filmes sobre bullying, que no final acaba em suicídio. Um livro, Os Bons Suicidas, um livro de Rafael Montes. Esse autor ele escreve muito sobre isso, suicidas. Outro livro dele, de Rafael Montes, Suicidas. Um outro livro dele, O Vilarejo. E agora uma cartilha para crianças, ensinando a se enfocar. Perceba que Satanás, ele tem agido na mente de crianças e jovens, fazendo com que eles queiram cometer esse tipo de atrocidade. Pais, alerta, cuidem das suas crianças, porque se nós cuidarmos das crianças, nós teremos uma geração renovada, uma geração que terá aversão a esse tipo de material, esse tipo de coisa. Cuide da mente, da sua mente e de seus pequenos. Algumas outras estatísticas aqui. Depressão afeta 4,4% da população mundial e 5,8% dos brasileiros, segundo dados da OMS. O Brasil é o país com maior prevalência de ansiedade no mundo, 9,3%. E 90% das doenças são psicossomáticas. O que quer dizer psicossomáticas? Psicossomáticas é uma junção de duas palavras gregas, psique e soma. Psique significa a mente e soma é o corpo, certo? Então, psicossomáticas são doenças
que elas começam na sua mente, mas que afetam todo o corpo. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de uma tal de gravidez psicológica, que a barriga da jovem, da mulher, chega até a crescer, só que dentro não tem absolutamente nada. Tudo na mente. Nós precisamos cuidar da nossa mente. Nós precisamos cuidar da nossa mente, porque 90% das doenças começam na nossa mente. Quando eu estou adoecido, inclusive, a minha esposa fala assim: não, você precisa levantar, sair dessa cama, tomar um banho. Porque, realmente, nós precisamos cuidar da nossa mente, nós precisamos estar animados diante de uma doença, porque pode ser que esteja começando na nossa mente, né? A maioria das doenças começam e terminam na mente. Por isso, controle sua mente e você controlará todo o seu corpo. Se você tiver domínio do seu consciente, do subconsciente, é difícil você ter domínio, mas se você tiver domínio da sua mente, você pode controlar todo o seu corpo, porque tudo começa aqui, no cérebro. O órgão mais importante do corpo é o cérebro, ok? Então, razões que provocam o suicídio: solidão, abandono, bullying, isolamento social, exposição à violência intrafamiliar, abuso emocional ou sexual, doença mental, estresse, uso de drogas, pobreza, decepção amorosa, baixa autoestima. São algumas razões que provocam o suicídio, né? E nós devemos estar atentos se nós estamos vendo isso na nossa família, se estamos vendo isso no nosso colégio, nas nossas crianças, para poder evitar enquanto há tempo. Ok? E tem alguns comportamentos suicidas, não é? São 3 categorias do comportamento suicida: ideação suicida, onde ele trata de pensamentos, ideias, planejamento e o desejo de se matar. Depois tem a tentativa de suicídio, quando o indivíduo ele tenta cometer suicídio. E o terceiro comportamento, e o último, obviamente, porque é o suicídio consumado. Para cada morte registrada, ocorrem outras 19 tentativas de suicídio. Então perceba que esses 3 comportamentos suicidas, para o indivíduo chegar nesses 3 comportamentos, ele precisa ter algum distúrbio emocional, ok? O problema, igreja, é que muitos de nós queremos cuidar do efeito e não da causa. Nós queremos cuidar do suicida quando ele está cometendo o suicídio de fato, mas não queremos cuidar do que causou o suicídio. E vocês podem até se perguntar: a sua pregação hoje é voltada para a criança, mas uma criança não tem força, nem criatividade e nem muito menos oportunidade ou até vontade de cometer suicídio. Mas um dia ela terá. Um dia ela terá. Um dia essa criança terá 15, 16, 20 anos. E se a base dessa criança não foi bem estabelecida, ela poderá cometer suicídio. Ela poderá chegar nesse comportamento, no suicídio consumado. Por isso, foque na causa e não no efeito. Foque na causa e não no efeito. Um dos fatores mais relevantes que leva um indivíduo a cometer suicídio é a famosa doença do século. Alguém conhece a doença do século? Depressão. Vocês já ouviram falar da depressão infantil? Já ouviram falar? Depressão infantil. Prestem atenção nesses 11 sinais da depressão infantil. Primeiro sinal: rosto triste, apresentando olhos sem brilho e não sorrindo, um corpo caído e frágil, como se estivesse sempre cansado e olhando vazio. Falta de vontade para brincar, nem sozinha e nem acompanhada. Muita sonolência, cansaço constante, sem energia para nada. Birras e irritabilidade, sem razão aparente, parecendo uma criança pirraça, com mau humor e má postura. Choro fácil e exagerado, devido à sensibilidade exagerada também. Falta de apetite, que pode levar à perda de peso, porém, em alguns casos também pode surgir enorme desejo por doces. Dificuldade para dormir e muitos pesadelos. Medo e dificuldade em se separar da mãe ou do pai. Uma criança que tem medo de ficar só, de brincar só, que tem medo de se separar da mãe e do pai só por um instante. Sentimento de inferioridade,
especialmente em relação aos amigos da creche ou escola. Fraco rendimento na escola. Depois de já ter adquirido a capacidade de não usar fralda, uma criança que tem, faltou mais um aqui, incontinência urinária e fecal, né? Depois de já ter adquirido a capacidade de não usar fralda, é um princípio também de depressão infantil. E tem as categorias de 6 meses a 2 anos de idade. Uma criança ela pode apresentar recusa alimentar, atraso na linguagem. De 2 anos a 6 anos ela pode apresentar muito cansaço, falta de energia, evitando falar ou conviver com outras crianças e mantendo-se muito isolada. Prestem atenção, tudo isso são características de uma possível depressão infantil que pode acarretar em um possível suicídio. De 6 a 12 anos, dificuldade para aprender, isolamento, falta de paciência, muita dor de cabeça, sentimento de inferioridade. Eu não sei se vocês já ouviram alguma criança falar frase do tipo: ninguém gosta de mim, ou eu não sei fazer nada, ou ninguém quer brincar comigo. Quem já ouviu alguma criança falar esse tipo de coisa? Levanta a mão aqui. Eu já ouvi também. E são fortes indícios de crianças que estão precisando de ajuda, crianças que estão precisando de pais que tomem tempo com ela, assim como a gente acabou de ver por Ellen White, tomar tempo. Nós devemos tomar tempo com nossas crianças, para que elas sejam felizes, de bem com a vida e nunca fale frases como essa, ok? Somos os pais dessa criança. Podemos diagnosticá-la com depressão infantil? Não, porque embora você seja pai, você não é um médico especialista para isso, porque muitos desses sinais se confundem com fases da criança. Às vezes você pode estar se perguntando: mas o meu filho também não tem falta de apetite, mas o meu filho também tem alguns tipos, alguns sinais que foram apresentados aí. Talvez o seu filho esteja numa fase daquele sinal, mas fique alerta, fique atento. O especialista que pode diagnosticar uma criança com depressão infantil, ele deve ter especialidade em pedopsiquiatria ou áreas afins, porque, como eu já falei, esses sintomas podem se confundir com as fases da criança, ok? E o que pode causar depressão infantil? O que pode causar depressão infantil? Situações traumáticas, como discussões constantes entre familiares, divórcio dos pais, mudança da escola, maus tratos, violações e abusos, pais alcoólicos ou dependentes de drogas também podem contribuir para desenvolver a depressão. Então veja, o seio familiar, ele é o bem mais importante para a criança. No seio familiar, você deve cuidar da mente da sua criança, do seu filho. E na escola também você deve cuidar para que essa mente dessa criança, desse jovem, não seja bombardeado pelos ardis de Satanás, certo? E como lidar com uma criança deprimida? Como lidar com uma criança deprimida? Respeite o sentimento. Tenha calma, respeite o sentimento, mostrando que você compreende essa criança. Incentive a criança a desenvolver atividades que gosta, sem causar pressão. Se ela gosta de pintar, dê lápis para essa criança pintar. Se ela gosta de correr, deixa a criança correr. Se ela gosta de brincar de bola, deixa ela brincar de bola. Isso faz com que a criança libere o estresse que pode ocasionar uma depressão infantil. Elogie a criança constantemente. Pare. Se você faz isso, pare de ficar falando assim: você não presta para nada, eu peço uma coisa para você e você não faz direito. Nunca fale algo do tipo, porque isso, a criança é uma esponja. A criança absorve isso e aquilo martela na vida dela durante a vida inteira e pode fazer com que essa criança seja uma criança frustrada, uma criança que não vá bem nos seus relacionamentos sociais, não vá bem na escola, porque ela já internalizou que ela não presta para nada. Então, pais, vamos cuidar com esse tipo de situação. Elogie sempre, dê muita atenção para a criança, dê muita atenção. Assim como a gente viu ali Ellen White, tome tempo.
tome tempo para passar com seus filhos. Brinquem, passeiem com eles, coloque para dormir, cante uma música à noite, enfim, tome tempo com seus filhos. Levar a criança para brincar com outras crianças, socialização com crianças, né? Leve para brincar com outras crianças para aumentar a interação. A interação entre crianças faz com que a criança não desenvolva depressão infantil, porque ela vai se socializar, ela vai compartilhar com outras crianças ali as suas brincadeiras, os seus sentimentos, e é uma maneira também de liberar o estresse da criança. Não deixe a criança brincar sozinha, nem ficar no quarto sozinha vendo televisão ou jogando videogames, sabendo que a televisão mal usada é um artifício que o Satanás tem usado para poder incutir na mente de crianças e jovens os seus ardis, provocando, quem sabe, um possível suicídio. E manter o quarto, manter um ambiente confortável para a criança se sentir bem. Isso ajuda a criança a adormecer e dormir bem. Essas estratégias vão ajudar a criança a ganhar confiança em vocês. E essa confiança faz com que se perdure durante a vida inteira. E a criança tem uma mente fortalecida, melhorando a sua autoestima e contribuindo para que a criança consiga se curar de uma possível depressão infantil. Agora, o amor, ele é o mais importante. O amor é o mais importante. O amor supera todas as coisas. Por isso ame, se importe, brinque, compartilhe, cuide e cante. E cante, assim como o meu filho. O som. Se você está feliz, bata a palma. Se você está feliz, bata o pé. Se você está feliz, bata o pé. Se você está feliz e seu coração lhe diz. Se você está feliz, bate o pé. Se você está feliz, grite viva, viva! Se você está feliz, grite viva, viva! Se você está feliz e seu coração lhe diz. Se você está feliz, grite viva, viva! Se você está feliz, grite viva. Vamos cuidar das nossas crianças, irmãos. Vamos cuidar, porque às vezes nós brincamos de ser pais, às vezes nós brincamos de ser cristão, às vezes nós brincamos de ser um cidadão do reino dos céus. Mas Satanás, ele nunca brinca de ser Satanás. Satanás, ele quer a todo instante, assim como a Bíblia fala, ele ruge como o quê? Como leão. E ele está ao nosso redor, rugindo como leão. Mas nós temos ao nosso lado um outro leão, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Jesus Cristo, que nos dá a capacidade para colocarmos tudo que nós vimos aqui nesta apresentação em prática, para que nossa criança seja fortalecida contra os ardis de Satanás. Para finalizar, nunca se esqueça dessa frase: cuide da mente de um adulto e você terá uma pessoa renovada. Cuide da mente de uma criança e você terá uma geração renovada. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui agora, antes da Ada cantar. Às vezes nós precisamos que uma montanha chegue na nossa vida para que nós possamos perceber o quão afastados das orientações de Deus, das orientações proféticas que Ele nos deixou. Às vezes é preciso um mar agitado, uma montanha de problemas. Às vezes, irmãos, é preciso até dentro do nosso seio familiar acontecer, quem sabe, uma depressão infantil, uma doença da mente. Às vezes é preciso acontecer uma coisa dessas
para que nós possamos nos voltar a Cristo. A minha oração hoje é que nós possamos nos precaver, nós possamos cuidar da mente das nossas crianças, da nossa mente também, para que jamais uma coisa como essa possa vir no nosso seio familiar. Que o nosso Deus nos abençoe e que esse Deus fortaleça a nossa mente para que possamos estar livres dos ardis de Satanás. Queria chamar a Ada para cantar. Oremos. Santo e poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo pão da vida. Muito obrigado porque o Senhor nos abençoou, porque o Senhor enviou o Teu Espírito Santo hoje para nos batizar. Estamos aqui, ó Deus, cheios do Teu Santo Espírito para pôr em prática as lições e verdades que aprendemos esta manhã. Que o Senhor Jesus Cristo cuide da nossa mente. Que o Senhor Jesus Cristo e o Teu Santo Espírito cuide das nossas crianças, para que nós possamos ter uma geração renovada, uma geração livre dos ardis de Satanás. Que o Senhor nos afaste, ó Deus, dos perigos de Satanás, e que nós possamos, ó Pai, cuidar como pais, como cristãos, cuidar da geração da nossa igreja, que são as crianças. Por favor, Pai, toma-nos em Teus braços de amor e leva-nos para os nossos lares, na certeza de que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém.